acontecendo? Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Obrigado pelo convite, adorei a ideia. Imagina. Então, eu tive essa ideia há um tempo atrás, a gente demorou para conseguir fazer essa live, né? Justamente porque assim, você faz mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo, mas com bichos de terra, né? Eu faço lá, mexo mais com a parte marinha, mas você está sempre com os bichos aqui em terra, com os animais né, de floresta e etc. Então, por isso que eu pensei da gente juntar as duas ideias e fazer essa live. Eu agradeço bastante por você ter se disponibilizado aí seu tempo e ter se juntado aqui. Não, adorei. E assim, é bem complementar, né? Porque nós dois somos mastozoólogos, só que o trabalho da gente tem nada a ver um com o outro, né? Exatamente. Então, e só para contextualizar também, o Luiz Renato Jesus, né? Para os íntimos, o Luiz Renato foi meu veterano na faculdade, então também tem essa coisa, né? A gente estava sempre ali vendo ele voltando do mato, todo sujo de lama, com um monte de história para contar, né? Então isso também motivava bastante a gente que estava entrando na faculdade de também seguir pelo caminho de ir para o mato para fazer coleta, etc. Então isso também é uma coisa um motivo que eu quis te chamar aqui hoje para a gente juntar essa história toda. E aí conta um pouquinho mais de você, conta o que você tem feito, qual que é a sua linha de trabalho, etc, para a gente dar início aí para a live. Então, eu trabalho com mamífero, como eu falei, né? Eu estudei com você na UFRJ, fiz a graduação lá. Aí depois eu fiz o mestrado em zoologia no Museu Nacional, né? Aí, trabalhando com mamíferos, trabalhando mais com pequenos nessa época. E aí, agora eu estou terminando o doutorado na UNB. Eu dei um tempo, assim, de academia. Quando saí do mestrado, eu estava ligeiramente saturado da academia. E aí eu fui trabalhar. Compreendo. Acho que todo mundo passa por isso, né? Aí eu fui trabalhar com consultoria, basicamente, tá? Aí fiz muitas consultorias e, para quem gosta de campo, consultoria é uma área muito legal, porque é basicamente para campo. Teve ano que eu emendei assim três, quatro consultorias, uma atrás da outra. É bem cansativo, principalmente para quem não leva muito jeito para andar no mato, né? Mas é muito legal. Aí eu mudei um pouco o foco da minha área acadêmica depois que eu comecei a trabalhar com consultoria. Eu trabalhava mais com ecologia mesmo de mamíferos e atualmente eu trabalho com uma área mais ligada ao impacto ambiental. Então eu estou trabalhando com fauna atropelada, mais especificamente com fauna atropelada do Mato Grosso, tá? Estou tentando fazer esse link de ecologia e com a parte de impacto ambiental, né? Tentar levar um pouco mais da teoria da ecologia para essa parte, que é um pouco. Aqui no Brasil ainda está engateando, tem umas pessoas muito boas trabalhando na área, mas ainda são poucas pessoas se comparado a outros lugares do mundo, entendeu? E aí, assim, como é que se deu, então, esse passo de passar da área acadêmica para a área, para iniciar o uso da fotografia e começar a fazer divulgação científica? Como é que você começou? Primeiro, como é que você começou a tirar foto, né? E por que que você começou a tirar foto? Então, eu comecei tirando foto, assim, eu sempre gostei de fotografia, desde criança, né? Só que eu sou um pouco velho e era um pouco limitante coisas que dava para fazer com fotografia quando as máquinas eram de filme ainda. Então você tinha lá as 36 poses no máximo para tirar foto. Era caro, ainda é muito caro, ainda é uma brincadeira muito cara, né? Uhum. E eu levei tempo para conseguir ter equipamento bom para tirar boas fotos. Eu comecei assim no campo do laboratório mesmo, levava sempre a máquina, tirava foto dos bichos que dava. Eu tinha uma Canon, uma daquelas semi-profissionais, mais simplesinhas, com um bom zoom, mas a qualidade das fotos é terrível. Aí, mas eu comecei a me interessar, tirar fotos, aí sempre tirava as fotos e mostrava para algumas pessoas, mas no geral eu guardava para mim. E eu, como um bom velho excluído digital, eu demorei muito tempo para entrar no Instagram, né? Eu entrei no Instagram
em 2017. E aí postava coisas, saída com os amigos, essas coisas, assim, um dia viraram para mim e falaram, olha, você tira um monte de foto legal de bicho no mato, por que que você não começa a colocar? Aí eu falei, ah, legal. Comecei a colocar, mas aí eu comecei a ver que as minhas fotos eram muito ruins. E eu passei a ter que começar a prestar um pouco mais de atenção em como eu tirava as fotos, tá? Do que eu tirava as fotos e foi assim, eu nunca fiz curso de fotografia, isso é um problema para mim. Eu quero muito fazer um curso de fotografia, assim, daquele basicão aprenda a mexer nesse botãozinho da câmera, entendeu? Aham. Gostaria muito de fazer assim, para ter um conhecimento melhor sobre fotografia em geral, né? Mas aí eu comecei a estudar sozinho, peguei coisa de YouTube, peguei texto, essas coisas, e fui dando uma olhada. Eu recebi uma ajuda bem grande de alguns amigos que já tiravam fotos, que fazem fotos muito boas, sabe? Eles me ajudaram bastante. Só que assim, era só foto e eu não via tanto sentido em ficar mostrando as fotos. Nem todo mundo se interessa tanto pelos bichos que a gente vê, né? Assim. E aí, só que muita gente chegava e começou a achar legal o trabalho e eu achei que começava, dava para fazer algo além disso, entendeu? E eu acho que existe uma carência bem grande de informação científica para a sociedade em geral. Então eu falei, acho que isso é uma parte legal que as pessoas vão se interessar de ver e eu posso começar a fazer uma divulgação científica a partir disso, né? A partir das fotos, aí o que eu começo a fazer? Eu boto uma foto, pego uma foto de um bicho que eu acho legal e explico o que eu sei sobre ele, dou uma pesquisada sobre fato, principalmente coisas interessantes que as pessoas não têm muito conhecimento, chegar e colocar aí stories e aí já é outra coisa. Aham. Você, como é que você começou nessa vida? Então, você falou uma coisa interessante, porque assim, a gente sempre pensa, né, que as pessoas não se interessam pelos bichos que a gente se interessa, mas no final da história, o que eu tenho visto, e acho que o Instagram tem me mostrado muito isso, é que é pelo contrário, assim, as pessoas, elas amam os bichos e elas gostariam muito de ter as oportunidades que a gente tem no final de poder participar daquele momento também. Então, eu acho que o uso da fotografia, ela tem ela fornece essa oportunidade para as pessoas de primeiro conhecer os bichos que a gente acha que só a gente que gosta. Tudo bem que baleia e golfinho já é mais difícil disso acontecer, né? Mas no geral, assim, o que eu vejo é que quando eu posto uma foto de um bicho muito interessante ou uma coisa que eu vejo que chama muita atenção, o tanto que as pessoas curtem, o tanto que as pessoas gostam, justamente por elas não conhecerem, por a gente poder trazer esse momento para elas, né? Então eu acho que isso é uma coisa legal. Mas voltando assim à pergunta, e eu vou contar muito rapidamente da minha parte, assim, eu a mesma coisa, né? Eu, na verdade, eu nunca tirei foto nem com aquela lá de pose, 36 poses, eu sempre fui uma negação para tirar foto. As minhas fotos de retrato, assim, aquelas de viagem, eu lembro que eu tirava a foto, eu voltava de um filme de 36 poses, eu não tirava 5 fotos. Não salvava nada. Eu nunca tive a A gente menor não muda com o ideia do tempo, que eu né? estava fazendo. Eu apertava o botão e esperava um milagre, né? E a minha mãe é fotógrafa, né? A minha mãe, ela fez muita fotografia. Travou, voltei. Ah, voltou aqui. Tá. Não, então, eu botei pro meu 4G, porque sempre acontece isso. Então, a minha mãe é fotógrafa, né? Minha mãe, ela brincou de fotografia, mas ela é uma fotógrafa muito boa, apesar dela não investir muito tempo dela nisso, né? E eu vi ela tirando as fotos, ela fez um book meu quando eu tinha, sei lá, 14, 13 anos. E assim, eu fiquei admirada com as fotos em preto e branco. Falava, nossa, como é que pode, né, fazer umas fotos tão lindas dessa? E eu assim, né, pegava a câmerazinha dela ali de tirar retrato e as fotos saem um horror. Então, até eu entrar para o IBJ, né, para o Instituto Balejo Bart em 2015, eu não fazia ideia, nunca tinha tirado. Eu tirei umas fotos, eu até já fiz uma live sobre isso antes, né, sobre como é que eu comecei na fotografia e tal. Mas assim,
basicamente foi, eu na faculdade ali, quando eu comecei a trabalhar com cetáceo e quando eu fui para o meu mestrado, que eu comecei a ir para Abrolhos, eu levei uma câmera compacta do meu ex-namorado na época, que eu não sabia mexer na câmera, e tudo no automático, e eu tirei umas fotos lindas, assim, num milagre também, né? E aí depois eu fui para a Patagônia, também no mesmo ano, em 2016. Não, mentira, foi 2014. 2013 eu fui para a Patagônia, tirei umas fotos. Hoje em dia eu peguei e reeditei essas fotos e salvei algumas delas. Mas assim, era uma negação, né? Então até 2015, quando eu entrei no IBJ mesmo, que eu peguei a câmera do instituto, que não era nem a minha, era uma Nikon na época. Eu até hoje uso Nikon por causa dessa experiência no IBJ, que eu acabei me acostumando com o equipamento. E aí, quando eu comecei a tirar foto lá, as primeiras fotos eu falo, gente, o tanto de oportunidade de fotos maravilhosas que eu perdi por justamente não saber usar a máquina. E aí fui aprendendo no tapa ali durante a primeira temporada, e aí no final da temporada eu conheci algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida fotográfica, que me deram vários toques. E realmente, eu tenho o mesmo problema. Eu nunca fiz um curso de fotografia. Eu recomendo, inclusive conheço algumas pessoas aí que oferecem curso. Não sei se o Márcio está aí ainda. O Márcio é um excelente fotógrafo que oferece uns cursos maravilhosos. E eu também tenho vontade de fazer esse tipo de curso básico para falar, tá bom, como é que eu posso melhorar a minha fotografia? Porque a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o que mudar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito relevante mesmo. Hoje em dia, acho que fazer um curso de fotografia, se a pessoa quiser entrar nesse meio da fotografia e quiser se explorar mais, né, eu acho que vale a pena, sim, fazer um curso mesmo, né? Principalmente um curso focado para fotografia de vida selvagem, né? Você vai para o meio da floresta, como é que você ajusta a luz, como é que você ajusta o foco, usa ou não usa tripé, tudo isso é uma coisa que... Aí o Márcio falando, é só marcar. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo tanto no tapa, mas eu sei que eu perdi tempo, que eu poderia ter tido um caminho mais curto se eu tivesse feito um curso desse. Eu acho que teria sido interessante. Mas, enfim, e aí, assim, também a mesma coisa. Comecei a tirar umas fotos depois de 2000, né? No final de 2015, comecei a tirar umas fotos e as fotos começaram a sair bonitas. Eu comecei a postar no Facebook, a galera curtia pra caramba, mas só nos meus amigos ali. E aí eu comecei a ver que, poxa, comecei a gostar desse negócio de tirar foto e de ter um retorno, né? Mas em 2014 eu já tinha criado um projeto com a Mia, que era uma amiga minha, e com a Júlia, que era um projeto para divulgação científica no Facebook, que é o Viva Baleias e Golfinhos, né? A gente criou essa página que a ideia era justamente fazer divulgação científica. Essa foi a ideia. E a gente assim, nossa, as pessoas precisam saber disso, né? A gente com bicho em cativeiro. Meu coração até vem na boca quando acontece isso. Então, assim, Rodrigo, seria bacana a gente mostrar algumas fotos, mas o problema é que o Android não aceita, é só pelo iPhone, e eu não tenho iPhone, então eu não consigo compartilhar a foto ao mesmo tempo. Isso é uma falha aí do sistema operacional mesmo. Mas eu acho que seria ótimo também a gente mostrar as fotos. Estou respondendo aqui uma pergunta que alguém Depois postou. a gente vai botar o vídeo no YouTube e por lá eu consigo marcar algumas fotos no vídeo. Ah, bacana. A gente pode tentar editar então depois. Aí a gente já coloca umas fotos que a gente fez para o pessoal ver. Beleza. Mas então, assim, só finalizando aqui a ideia que eu tive, né, com a Mia e com a Júlia, a gente sentada ali entre pizza e vinho, quando eu morava em São Paulo, nessa época foi 2013, a gente decidiu criar esse projeto de divulgação científica, que é o Viva Baleias e Golfinhos, que hoje a Mia deu continuidade no projeto e tá virando um instituto, né, virou o Instituto Verde Azul, junto com o projeto ainda Viva Baleias e Golfinhos, e ela deu continuidade e eu segui para a vida de guia de expedição e comecei a fazer a divulgação científica pelo Instagram. Aí mais porque eu comecei a achar que, poxa, tantas fotos, tantos comportamentos legais e tantas situações bonitas que eu vejo, que eu tenho oportunidade e que eu divido ali com os meus turistas, que eu divido ali in situ, né, com as pessoas, ou às vezes eu edito as fotos e faço uma palestra e falo, por que não as pessoas
que não tem oportunidade de estar nesse lugar aqui, na Antártica ou sei lá onde, de poder participar dessa informação, poder compartilhar dessa informação também. Então eu comecei a me dedicar um pouco mais no Instagram, apesar de que eu comecei mesmo agora com essa quarentena, que eu estou me dedicando bem mais do que antes, né? Porque no navio eu não tenho internet suficiente para ficar horas no Instagram, né? A internet é muito lenta, às vezes eu perco a paciência e desisto, porque não dá mesmo nem para... Eu fico lá rodando um vídeo, rodando uma foto horas, e eu não tenho, eu tenho 1 hora de internet por dia, não dá para fazer isso. Então, assim, basicamente foi assim, e aí eu comecei a fazer a divulgação antes sem as minhas fotos, e depois comecei a perceber que as minhas fotos eram um excelente meio também de divulgação, né? Então eu acho que isso aí já Não, cobre bastante. há 2 pontos que eu acho interessante tocar, assim. Que o problema de tirar fotos e a grande maioria delas não servir para nada continua até hoje, né? Sei lá, cada 30, 40 fotos que eu tiro, uma eu chego lá, não, essa daqui tá boa, essa daqui dá para eu postar. É, E um outro negócio, assim, o problema da gente ir para campo, né? No seu caso, você fica embarcado, é até pior, né? E, assim, às vezes a gente não tem acesso à internet, ou quando tem, a internet é muito ruim, e eu acabo ficando muito tempo sem conseguir fazer stories ou postar alguma coisa. Eu não sei quanto tempo você gasta para isso, eu acho que eu nunca perguntei quanto tempo a pessoa gasta para fazer a Muitas divulgação horas. dela. Exato. Eu pego e eu gasto, assim, dependendo do assunto, eu gasto uma tarde inteira entre ler sobre o que eu vou falar e fazer os stories para montar e botar na internet, né? No início eu fazia direto no Instagram, só que assim, é muito ruim fazer direto no Instagram, porque as funcionalidades do celular são muito menores que a de um computador, né? Então eu passei a fazer no computador, faço no PowerPoint mesmo, monto direitinho e jogo para lá. É, mas como é que você faz para olhar assim, não, isso aqui eu acho muito interessante colocar, você tem uma espécie de metodologia, alguma coisa que você pensa, uma linha que você segue para divulgar suas coisas? Assim, a gente já sabe que é sobre baleias, né? Basicamente baleias, golfinhos. Basicamente. Mas você segue alguma lógica na hora de fazer? Então, na verdade, não, assim, geralmente eu tento colocar agora nessa quarentena também que eu tô voltando muito nas fotos, né, e tô vendo outras coisas, mas em geral o que eu tento fazer quando eu tô viajando, quando eu tô no lugar, eu tento postar fotos daquele lugar e tento postar fotos daqueles dias. Então, tem situações assim que eu vou editar uma foto mesmo para mostrar lá para os turistas, para explicar o comportamento que a gente viu. Então, às vezes a gente vê o comportamento durante o dia, durante a noite eu tento apresentar, se der tempo de editar as fotos, às vezes no dia seguinte, e aí eu já pego uma dessas fotos e posto também contando ali um pouquinho do que aconteceu naquele momento. Então, geralmente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a foto e vou tentar linkar com a informação principal daquela foto, o que a gente está vendo naquela foto, ou então uma informação muito relevante que aquela foto possa estar trazendo junto, né? Às vezes não, às vezes eu quero comemorar uma data, ou às vezes eu quero fazer, mas no geral eu tento, qual que é a pergunta que todo mundo me faz dessa foto, ou desse comportamento? Por que a baleia salta? Aí eu vejo aquela foto daquela baleia saltando, linda, maravilhosa. Vou compartilhar aquela foto e vou responder o que todo mundo me pergunta. Geralmente também eu uso o que as pessoas me perguntam no navio. Também tem que considerar que no navio as pessoas tiveram palestras sobre isso, então elas já têm um conhecimento prévio. Então eu tento responder perguntas que a gente acha que são as perguntas muito óbvias, mas que a gente acha óbvio, né? Então, muitas vezes eu estou falando sobre um assunto que eu acho óbvio, mas que às vezes pessoas não têm conhecimento nenhum sobre aquilo. Então, eu tento trazer aquela foto junto com essa informação, que pode ser do comportamento ou de uma coisa morfológica, né? Uma estrutura ou alguma informação. E aí também, óbvio, né? Vou atrás da informação científica, tento o mais acurada possível, tento dar uma pesquisada num site ou num livro, ou alguma coisa, para trazer informação que esteja publicada, uma informação que seja acurada, né? Para não falar besteira no sentido, né?
E aí eu tento fazer isso. Os stories é a mesma coisa, né? Mas às vezes é uma pergunta que uma pessoa me faz no inbox, ou um assunto que eu tô falando sobre, falo, nossa, podia explorar isso mais. Podia fazer abrir um pouco mais desse assunto. E aí eu fico pensando, às vezes eu fico bastante tempo elaborando, tá? Vou fazer um stories, eu faço muito quiz, né? Que as pessoas gostam muito. E eu demoro aí bastante, vou te falar que umas boas horas, às vezes umas 3 horas para conseguir entre selecionar as fotos. Às vezes eu volto nas minhas fotos antigas para ver se tem alguma coisa. Nossa, eu lembro que aquele ano eu vi um bicho fazendo isso, assado, e eu falo, nossa, esse comportamento poderia ser interessante. Eu vou lá, volto nas minhas fotos, procuro a foto, procuro aquele comportamento. Aí às vezes edito a foto e aí vou postar. Então, tem vezes que eu perco tardes, por isso que eu só faço um stories por semana. Assim, desses, né? Desses mais complexos. Essa semana eu não fiz ainda, né? Pra falar nisso. Tô na falta. Então, o Stories me consome mais do que as fotos, né? Aham, com certeza. O Stories tem uma problemática, né? Você precisa passar a maior quantidade de informação possível no menor tempo possível, né? Porque E com menos texto possível, né? o melhor texto possível. Então, assim, às vezes tem uma coisa que é meio complexa de explicar e você precisa diminuir muito o nível de explicação daquilo para poder caber naquilo ali. Senão você vai fazer um stories de, sei lá, de 20, 30 slides. E eu imagino que as pessoas ficam de saco cheio de passar tantos slides. Então eu tento me manter mais ou menos nos 10, 11 slides por explicação, né? Uhum. Normalmente, o que para mim acontece, né? Assim, como eu não faço somente com um grupo específico de mamíferos, né? Na Uhum. real, eu sou um ornitólogo frustrado, como você bem deve saber. Eu não tive oportunidade de trabalhar com aves, aí trabalhei com mamíferos, gosto de trabalhar com mamíferos, mas eu também gosto muito de aves. Então você pode ver que boa parte das minhas fotos no Instagram é de aves também, né? Uhum. Agora, o que eu acho legal dos stories, assim, que eu tento fazer é tentar linkar uma coisa que está acontecendo com a informação científica ligada à ecologia, à biodiversidade, coisa e tal. Então, normalmente assim, sai uma notícia sobre, sei lá, algum bicho que foi avistado em algum lugar diferente, ou sai alguma notícia sobre caça, alguma notícia sobre desmatamento, que são coisas mais ligadas que eu trabalho, aí eu tento sempre pegar e fazer um stories explicativo em cima daquela notícia. Que Uhum. muitas vezes a notícia é relativamente completa sobre aquele fato, mas o background científico daquilo muitas vezes não é abordado, entendeu? Então, muita gente fala assim, mas qual a importância de ter tanta floresta na Amazônia? Não sei o que lá, não pode destruir um pouco, é muita floresta. Aí você chega lá, explica a importância da floresta para o regime de chuva no resto do país, da importância da biodiversidade, do quanto a gente ainda não conhece do que tem lá. Tá falando biodiversidade, né? A gente falou mais cedo, hoje é o Dia Internacional da Biodiversidade. Verdade. Inclusive, não deu tempo de fazer o Stories, porque a gente estava programando fazer essa live, né? Uhum. Mas aí, Com amanhã, certeza. mas assim, eu tento sempre linkar com uma coisa da atualidade. E as fotos, quando eu pego as fotos para falar, eu tento sempre fazer de algo. Muitas vezes não dá para eu documentar muito do que eu estou fazendo em campo, porque uma boa parte do trabalho é muito manual. Assim, quando eu estou trabalhando com pequenos, eu tenho que levar armadilha para campo para capturar, porque assim, para quem não conhece, eu capturo, marco os animais, solto eles e aí a maior parte dos trabalhos captura, marca, solta, recaptura, aí você faz uma estimativa do tamanho populacional dos animais para saber como é que está a situação daquela população do que seja lá o que você está estudando naquele momento, né? Então, assim, quando eu estou literalmente com a mão na massa, ou com a mão no rato, ou no gambá, ou no que for, não dá tempo de tirar foto, não tem como tirar foto.
E aí, muitas vezes, quem está auxiliando não sabe tirar foto. Então, você pede para a pessoa tirar foto, mas assim, não é sempre que a foto sai do jeito que você gostaria, entendeu? E às vezes, se eu troco, eu boto a pessoa para fazer o procedimento e eu tiro a foto. Mas muitas vezes é uma pessoa que não sabe fazer exatamente o procedimento. E é uma coisa. Você tem que tomar muito cuidado, porque os bichos morrem se você não manusear eles direitinho. Então, assim, a ideia é não deixar nenhum bicho morrer, obviamente. Então, quanto mais rápido você faz o processo de medir, colocar o brinco no bicho e tirar todas as informações que você precisa e soltar, menor a probabilidade do bicho ficar mal ou vir morrer, entendeu? Então tem que ser uma coisa muito rápida. Então não é o tipo de coisa que dá para ficar lá, olha que bonitinho esse ratinho, tira uma foto dele aqui. Não, não dá para fazer isso, entendeu? Primeiro que ele vai morder a minha cara, mas e segundo que ele pode morrer ali na minha mão e eu não quero que isso aconteça, né? Então, é até interessante você tocar nesse assunto, porque eu lembro quando eu estava no instituto, a gente tinha muito cuidado, e até hoje eu ainda tenho esse cuidado, com a fotografia, porque a fotografia, dependendo do contexto que ela é colocada, ela pode ser mal interpretada, né? Então, no Instituto, por exemplo, eu tenho um vídeo que eu acho que praticamente é o único vídeo que eu tenho no YouTube. E deve ter assim, umas 15 mil visualizações. E eu vi essa informação esses dias. Ou seja, o vídeo que eu coloquei em 2014, sei lá. E eu esqueci que esse vídeo estava lá. E aí eu fui outro dia e falei, nossa, acho que eu tenho uma conta no YouTube, né? Para postar vídeo. Eu falei, nossa, acho que eu tenho um vídeo. Fui lá ver. É um vídeo da gente trabalhando ali na proa do barco, né, lá no Instituto. E aí o bicho salta, uma baleia gigante salta, e a gente grita e tal, acabou. Só que do lado tem uma pessoa segurando uma balestra, e nessa balestra, óbvio, né, ela é uma arma. Uma balestra é uma Ah, arma. Só que essa é uma arma para a gente coletar informação com a ponteira, que é a ponteira oca. Quando ela bate na baleia, ricocheteia, ela tira um pedacinho de pele e gordura, então ela tira uma amostra daquele bicho e tal. Só que, dentro daquele contexto, alguém segurando a balestra, a gente pulando, porque a baleia saltou na nossa frente. É um vídeo, sei lá, deve ter 20 segundos. E alguém postou um comentário lá. Nossa, vocês estão caçando a baleia, não sei o que. Eu falei, oi? E aí nossa, eu nem me dei conta. Eu acho que eu postei o vídeo para mostrar para alguém, para compartilhar com alguém, e lá ficou. E aí que eu falei, nossa, como é que o contexto, né, sem explicação nenhuma, porque não tinha nenhum texto associado ali na bio da foto, do vídeo, né, não tinha nenhuma informação associada, como que é mal interpretado. não, Uma coisa que a pessoa tirou da cabeça dela, né, a pessoa viu, ela interpretou daquela forma, e é óbvio que né, que a pessoa vai interpretar do jeito que ela conhece. Ela não conhece o trabalho de campo, ela não sabe o que está acontecendo ali, ela vai associar uma arma com uma coisa violenta. E é óbvio. E eu, depois que eu falei, nossa, peraí, não é bem isso. Respondi a pessoa, falei, nossa, muito obrigada pelo seu comentário. E fiquei pensando muito nisso. Como é que é importante a gente contextualizar as coisas quando a gente está no campo, e isso a gente tem falado muito lá na Antártica também, porque a gente tem que manter distância dos bichos, tem todo o respeito, né? Que é uma coisa que eu acho que é isso que você está falando também. Quando você está segurando o bicho, você está manuseando o bicho, que é uma coisa já invasiva para o animal, né? Por mais que você esteja com uma justificativa em cima disso, você está fazendo uma coleta de dados, você está contribuindo com a construção do conhecimento científico, eu acho que isso é completamente válido, mas fazer com que isso seja o menos sofrível para o animal, o mais rápido possível para você conseguir coletar essas informações que você precisa, mas que esse impacto seja mais minimizado possível. E é complicado, né? Então, eu acho que, assim, não só falando nisso, né, com a questão da coleta de dados, mas até na coleta da fotografia para a fotografia científica, esse respeito ele tem que estar ali embutido na foto, e eu tento mostrar isso. Apesar das vezes a foto parecer que está muito perto, é óbvio, eu tenho uma tele, a foto vai tirar, às vezes ela vai estar num zoom tal, eu vou dar um crop, né? Vou dar uma cortada na foto, então ela vai aparecer mais próxima ainda. Às vezes eu uso um teleconverter para aproximar mais ainda. Então a gente tem que levar isso em consideração, e é importante a gente falar, né, que é importante manter a distância, é importante a gente manter o respeito, aproximar do bicho, mas com respeito, e mantendo sempre o mínimo
pelo respeito, porque a gente quer conservar o bicho, né? A gente está fazendo aquela fotografia para a gente trazer uma conservação embutida naquela fotografia. Então, a gente tem que fazer o trabalho lembrando de respeitar o animal sempre em primeiro lugar. Eu acho que isso é fundamental. Não, certeza. É, esse negócio de chegar muito perto de bicho, de manusear bicho e coisas do tipo, é uma coisa que me preocupa muito. Você deu esse seu exemplo, eu lembrei que muita gente pede para fazer vídeo, colocar no YouTube, coisa e tal. E assim, eu sou péssimo com isso, de verdade. Eu odeio ficar olhando para a câmera, mas eu gosto de ficar atrás dela, não na frente. Mas eu tinha um vídeo que eu tava num campo com a Jiraya, tá? Que é uma amiga nossa. Aí a gente tava fazendo busca ativa e eu tô vindo dirigindo o carro e aí um tatu que eu ainda não tinha registrado atravessou a rua. Aí o que eu fiz? Eu parei o carro, abri a porta e saí correndo atrás do tatu. E ele entrou para uma plantação e assim, a Jiraya não pensou duas vezes. Ela catou a minha máquina e começou a filmar eu correndo atrás do tatu pelo vidro do carro mesmo, né? E assim, é um vídeo muito engraçado, porque eu tomei uns 10 olés do tatu até conseguir pegar ele, entendeu? Mas aí eu no final, consegui pegar, trouxe o bicho, medi, tirei foto e liberei o bicho, né? E aí postei esse vídeo no YouTube pro pessoal ver, que ficou engraçado e coisa e tal. Aí, esses dias eu fui lá e falei, vou começar a botar uns vídeos no YouTube, né? Que o pessoal pede, vai ser legal. Cheguei lá, tinha 50 mil visualizações no vídeo. E eu, Nossa. eu achava que ninguém olhava, entendeu? Eu achava que ninguém olhava aquilo, tinha 50 mil visualizações e tinha um monte de gente reclamando que eu tava caçando tatu, entendeu? E assim, por quê? Eu só botei o vídeo, eu não, tem anos isso, sabe? Eu não botei o contexto do negócio. E mesmo quando você bota o contexto, tem gente que vem criticar, gente que muitas vezes não entende o que você está fazendo. Então, eu acho muito importante você deixar muito claro qual o seu objetivo de trabalho, o que que você está fazendo ali. Assim, que você está com aquele bicho ali, não é porque você foi pro mato e meteu a mão no bicho. Gente, eu adoro ir pro mato, eu nunca meto a mão em bicho. Assim, eu só meto a mão em bicho quando é extremamente necessário, quando faz parte do trabalho pegar o bicho. Do contrário, assim, é o bicho lá, eu aqui, assim, sem tentar intervir o máximo do bicho, assim, da vida do bicho. Assim, eu quero que o bicho nem perceba que eu tô ali, eu quero ele tocando a vida dele, de preferência do jeito mais normal possível, inclusive para eu conseguir registrar coisas que não sejam o bicho fugindo de mim, né? Porque assim, o seu problema é que as baleias vivem na água, né? Então, assim, você tem que esperar elas subirem, ou então você mergulha atrás delas, né? O meu problema é que os bichos vivem no mato, e assim, Eles as pessoas. mergulham no mato e É não isso. aparecem nunca mais. Não aparece mais, cara. Olha, eu já vi. Muita gente pergunta assim, ó, todo mundo quer saber de onça, né? Aí tá assim, nossa, você já viu quantas onças? Gente, eu já ouvi onça umas 15 vezes na minha vida. Eu vi onça uma vez na minha vida. Assim, Nossa. uma vez. Assim, é muito frustrante, gente, porque já aconteceu do bicho estar assim, a menos de 10 metros de mim. Eu, assim, literalmente me cagando de medo do bicho ali. Só que ele não conseguiu ficar num ângulo, num lugar que eu conseguisse tirar uma foto que desse para ver um mínimo do bicho. Ele ficou passando por trás do subbosque, assim, esturrando pra gente, e aí só dá pra ver a sombra do bicho andando. Entendeu? Eu não conseguia ver mais nada. E foi a vez que eu cheguei mais perto de uma onça na minha vida. Aí a vez que eu consegui ver realmente a onça, foi uma onça parda, e eu tô vindo assim pela estrada, e eu tô olhando assim, nossa, de noite, assim, tarde, voltando da ronda, cansada. Nossa, cachorro grande andando aqui no mato, né? Nossa, longe de casa, mas é grande, né? Nossa, que rabo comprido. Aí foi olhando assim, chegando mais perto. Gente, a onça! E ela olhou assim pro carro e pulou no mato. Eu vi a onça durante uns 13 segundos na minha vida.
Não, eu acho que para ver onça de verdade é só no Pantanal Norte mesmo, com os guias mateiros, com a galera que sabe onde que você tem que ir, qual que é a temporada certa, que aí você tem E eu, inclusive, esse ano, se eu ficar trancada no Brasil o coronavírus não me permitir trabalhar, eu vou tentar ver se eu consigo ir para o Pantanal pelo menos uma semana ali para tirar foto, porque eu sou doida para ver onça também e não consigo, nunca tive oportunidade, né? Porque eu não paro, não saio do mar, né? Aí fica É, difícil. né? Não, pior que eu trabalhei muito tempo no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, eu nunca fui no Pantanal. É, assim, Nossa, meu gente. lugar preferido de Tem que trabalho mudar é o isso. Mato Grosso. Então, assim, eu tava sempre trabalhando, sempre na correria e nunca dava tempo de ir pra lá, cara. E, assim, conheço o pessoal que já foi. Assim, é a meca de visualização de bicho do Brasil, né? Assim, Aham. o Mato Grosso já é muito fácil de ver bicho, você vê muito bicho. É, tá tudo muito destruído já, assim, é muito pasto, muita soja, mas assim, perto de onde tem remanescente você ainda consegue ver bicho, tá? Eu sempre via pegada de onça e coisas do tipo, mas ver mesmo eu nunca vi. E no Pantanal sei que tem lugares específicos Uhum. onde o pessoal vai para tirar foto de onça, que as onças estão, o pessoal sabe onde elas estão, elas já Aham. estão mais acostumadas com as pessoas. Esse negócio do bicho estar acostumado com pessoas faz toda a diferença na hora de você conseguir tirar uma Conseguir. foto. Assim, Uhum. para quem não tem ideia, tipo, o bicho aparece, ele olha para você e luft, sumiu. Assim, não dá tempo de puxar a máquina para você tirar uma foto, entendeu? E assim, ah, não, corre atrás do bicho. Gente, não tem que correr atrás do bicho no meio do mato. Tá? Não dá para correr. Entendeu? Ele passa pela trilha, te olha e sumiu. É 1 segundo, 2 segundos que ele te olha, não dá tempo. É, no Mato Grosso do Sul, por ser uma área mais aberta, fica um pouco mais fácil. Tanto assim que boa parte das minhas fotos é de área mais aberta. E assim, para quem nunca teve oportunidade de conhecer a savana africana, tipo, é maravilhoso. Inclusive, a Uhum. gente conversou outro dia sobre isso, né? Da minha Sim. visita ao Kruger. E assim, além de ter muito bicho, assim, é um lugar aberto e os bichos estão acostumados com pessoas, porque muita gente visita o parque. Então Aham. facilita muito para você na hora de tirar alguma foto. Ao contrário daqui, que os bichos não estão acostumados com gente, mesmo em área de parque, você tem os dois extremos, né? Você tem os bichos que fogem o tempo todo das pessoas e os bichos que estão mal acostumados com pessoas, que vêm comer na mão de pessoas, entendeu? Que também Uhum. não. Sim, não quero, não tiro foto nunca de miquinho tirando, comendo da mão das pessoas, que eu acho que isso desinforma muito, que isso traz muito prejuízo à, à parte de conservação, entendeu? Que, pelo contrário, eu tento sempre falar para as pessoas, olha, vocês não devem fazer esse tipo de coisa causa alteração comportamental, estressa os bichos. É a mesma coisa, vou correr atrás de um bicho para tirar foto. Cara, coitado do bicho, o bicho fica desesperado de você correndo atrás dele, entendeu? Aí já é desinformação, né, ambiental, que aí o pessoal já passa do outro. Quer dizer, talvez seja também uma história assim. Quando eu era pequena, que eu ia, né, sou de Belo Horizonte, eu ia pra praia, eu ia pra muita praia do Espírito Santo, e aí a gente tem os micos, os calitrix lá, e eu lembro da minha avó botando todo dia de manhã a banana pro miquinho vir comer a banana porque era bonitinho. E eu achava aquilo completamente normal, né? Hoje, outro dia eu tava vendo uma moça também num stories no Instagram, ou não sei aonde é que foi, chamando o miquinho com um pedacinho de banana para ver se o mico vinha e tal. E aí eu fico pensando muito nessas coisas, assim, o quanto que a gente também tem através da fotografia, através desse trabalho de divulgação científica, é um trabalho exaustivo de tentar mudar essas visões, né, de que as pessoas podem atrair o animal para tirar uma foto ou pode, porque eu conheço muita gente, inclusive conheço muita gente que faz isso como forma de subsistência, né, como forma de ganhar um dinheiro. E eu lembro assim, eu estava na Guiana Francesa no passado e eu tirei umas fotos numa ilha que depois que eu não sabia exatamente que os bichos que estavam lá tinham sido introduzidos e etc. Mas enfim, os bichos são muito acostumados. E eu tirei uma foto que para mim é uma das fotos mais tristes que eu tenho dessa população, que é um macaco em pé, com a mãozinha assim, pedindo comida para mim.
literalmente, o bicho, ele tá tão acostumado, com uma cara de cachorro pedinte, sabe? Assim, uma carinha assim, eu olhei para aquele bicho e falei, gente, o que que as pessoas estão fazendo com esse bicho? Tá tão mal acostumado. E ele tinha um olhar bem, né? Macaco tem um olhar bem humanizado. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, porque é uma população que aproxima mesmo. A gente vai andando, é uma ilha pequena, que a população já está ali há muitos anos, e a visitação ali é muito intensa. E os bichos vinham, assim, correndo de tudo quanto é lado. Quando eles escutam a gente, por exemplo, a gente abria a mochila e mexer em algum plastiquinho. Só fazer o barulho do plástico. Não precisa ter nada ali de comida. É só o barulho mesmo. Você já começa a ouvir eles na mata, vindo, e daí a pouco tem bicho, tem macaco pra tudo quanto é lado. É macaco prego, né? Inclusive. Aham. Tem pra tudo quanto é lado. Você tá rodeado de macaco prego. E assim, os bichos ensinando os filhotes a fazer isso com o turista. Porque eles sabem que o turista quer tirar foto, quer tirar selfie, quer fazer o videozinho da esposa, da namorada, da filha, do filho, alimentando o bicho, porque acha que é legal. E aí eu olho aquilo e falo, nossa, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Então, assim, por um lado, o trabalho né, da divulgação científica, de um guia, né? E eu via guia, inclusive, lá na ilha fazendo, ensinando, né? Ai, pega um pedacinho de pão que os bichos vêm. Eu falei, não, não é bem assim, não pode, sabe? Mas ali já tá uma coisa tão viciada, uma situação tão complexa que aquilo ali nunca vai mudar. Mas é uma coisa que assim, a gente ensina, eu acho que a gente passa a informação para uma pessoa, vem cinco que faz o negócio errado. E aí é um trabalho que vai ser para sempre, né? É um trabalho de tentar mudar a cabeça das pessoas, tentar mostrar que, poxa, não é o comportamento natural do bicho, vamos ver o bicho do jeito que é. Eu escuto muita reclamação dessa questão, né, de que você está falando, da frustração, de você ter uma alta expectativa do que você quer ver, do comportamento que você quer ver, do comportamento que você tem na sua cabeça. Você quer ver sei lá, o golfinho tão perto de você a ponto de você beijar ele, porque você vê a foto do pessoal no SeaWorld beijando o golfinho, você quer também. E aí vem o bicho, passa na sua frente, assim, ó. E aí você fala, uai, cadê? E já foi, né? Aquela história. E aí a pessoa fica frustrada, você tem que fazer um trabalho imenso de falar assim, tá, mas esse é o comportamento do bicho. Por que que ele está fazendo aquilo? Como que ele está reagindo? Inclusive a sua presença, a presença do barulho do barco, a todo o impacto, porque a gente está no meio do mar. A gente sabe que o bicho vai aparecer, mas a gente não sabe onde. Né? Essa previsão aí, a gente consegue tentar prever onde é que o bicho vai aparecer, mas ele tem 360 graus de visão para aparecer em qualquer ângulo que a gente estiver esperando, né? Então, às vezes, a gente está todo mundo olhando para um lado, o bicho está saltando atrás de você e você não está lá nem vendo. Outro dia eu vi uma foto assim, não sei, todo mundo com a câmera apontada para um lado e uma baleia cinzenta fazendo spy hop atrás de todo mundo, assim. Eu falei, nossa, imagina, na hora que assusta, a baleia já foi. Então, tem várias É, situações, né? Eu mesmo, assim, tirar foto, às vezes eu vou olhar a foto, a baleia salta de novo, eu perco. Mas essa frustração, né? Lidar com essa frustração, lidar com essa imagem que as pessoas têm de aproximar do bicho, de estar em contato, né? Porque a gente tem uma necessidade de ter esse contato físico, né? É uma coisa humana, é uma coisa humana. A gente tem que entender que isso é uma coisa, seria um natural do ser humano. A gente tem gato, a gente tem cachorro, a gente quer apertar, a gente quer abraçar. Eu sou muito feliz com meus bichos, né? E aí a gente chega e quer isso qualquer animal que a gente goste, né? Tanto um bicho selvagem, uma baleia. Acho que eu abraçar uma baleia de 16 metros e 40 toneladas, não sei não, mas a baleia já quis me abraçar em Tonga, né? Eu tive que sair correndo da baleia, literalmente, algumas vezes. Então, é complicado. E assim, mudar a cabeça das pessoas é uma coisa difícil. Então, eu acho que para a gente mostrar as coisas bonitas e dar o exemplo, né? Como que a gente está fazendo aquela foto, o que tem naquela foto, e a gente trazer isso para mais perto das pessoas, eu acho que essa ferramenta, hoje em dia, para mim, é o que mais me traz satisfação. Quando eu estou sentada de quarentena no meu quartinho aqui, é a única coisa que eu posso fazer. E a minha maior motivação, que assim, que eu acho que a gente nem chegou a abranger esse assunto, mas a minha maior motivação de postar as minhas fotos e de compartilhar uma historinha, compartilhar um comportamento, ou de dividir o que eu sei ou o que eu tanto li com as pessoas,
é essa democratização do conhecimento, né? Eu acho que a gente precisa botar público mesmo. Eu sentia muito isso quando eu estava ali na academia, quando eu estava trabalhando no meu mestrado, quando eu estava fazendo as coisas, eu falava assim, gente, esse tanto de informação bonita das baleias que eu tanto amo, e ninguém sabe disso, ninguém sabe que a baleia faz isso, ninguém sabe que a baleia tem isso. Olha que coisa legal. E eu falava com a minha mãe, eu falava com. E a minha mãe, nossa, que legal. Eu falava, nossa, se a minha mãe não sabe, é porque praticamente ninguém sabe. Então, peraí. Vamos botar na roda, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam se apaixonar pelos bichos igual eu sou apaixonada. E não precisa encostar, não precisa abraçar, não precisa. Né? Então eu acho que a fotografia tem essa função aí de linkar as pessoas, de aproximar as pessoas dos bichos sem a gente precisar encostar, sem a gente precisar dessa necessidade de estar perto, né? Então eu acho que é uma coisa. Por isso que a minha motivação maior da fotografia hoje em dia é essa, trazer para todo mundo possa ter um pouco da experiência também, né? Não, abordar algumas coisas que você falou aí, né? Esse negócio das pessoas quererem dar comida para os bichos, assim, e quererem pegar os bichos. É muito difícil explicar para alguém que, assim, para a gente é uma coisa muito óbvia, mas chegar para alguém e explicar que aquilo não é um cachorro, aquilo não é um gato, e que provavelmente seu cachorro e seu gato nem curtem muito quando você aperta eles, entendeu? Os meus curtem. Eles me falam. É isso que todo mundo fala, inclusive. Ah, mas os meus curtem. Por que esse bichinho não vai curtir também? Mas, assim, é difícil, porque assim, é uma situação extremamente estressante para o bicho segurar o bicho. Então, assim, eu nunca posto foto minha segurando o bicho, e um monte de gente fala assim, não, por que você não posta foto pegando o bicho, fazendo assim? Gente, porque, primeiro que nessa hora eu tô ocupado, entendeu? Nessa hora eu não tô tirando foto, quem tá me ajudando não tá tirando foto, aquela pessoa tá, assim, eu não tenho equipe do Globo Repórter ou da National Geographic para me acompanhar para fazer isso, entendeu? Então quem tira a foto sou eu ou é o meu auxiliar, entendeu? E, cara, porque naquela hora eu tô preocupado em fazer aquilo o mais rápido possível para liberar o bicho. O bicho não tá ali para ficar posando para foto, porque aquilo ali tá estressando ele, entendeu? Uhum. Muito bicho fica desesperado quando você pega eles na mão. E assim, o menor tempo que der para fazer isso é melhor, tá? E postar esse tipo de coisa, eu tomo muito cuidado, porque o que acontece? As pessoas acham que elas podem fazer o mesmo. Eu fico muito assim, ah, mas esse bicho é bravo. Como assim esse bicho é bravo? Ah, velho, ele morde? Gente, todo bicho morde, entendeu? Até seu cachorro morde. Então, assim, se você irrita ele, ele te morde, cara. E o bicho está numa situação altamente estressante. Então, óbvio que ele vai te morder. Óbvio que ele tá bravo, sabe? Mas as pessoas ficam achando, ah, não, mas é tão bonitinho, não dá para segurar um pouquinho. Olha que fofinho. Tá, é fofinho. Para olhar, não é para pegar. Não é para pegar nos bichos, gente. Assim, É o problema da fauna aí, carismática, né? exato, assim, quando é cobra, ninguém quer pegar. Entendeu? Todo mundo fica assim, mata esse bicho. Entendeu? Mas, incrivelmente, uma das fotos que eu mais tenho like no Instagram não é de mamífero. Assim, talvez a que eu tenho mais like é de mamífero, mas uma das que eu tenho mais é de um lagartinho. Entendeu? Super bonitinho, de rabinho azul. E assim, ele fez super sucesso. Mas aí quando eu posto foto de cobra ou de lagarto, tem sempre alguém que fala assim, ai, que bicho nojento, por que você posta foto desses bichos horríveis? Gente, são bichos. Entendeu? Assim, eles não têm que Pois é. ser queridinhos para ser fofinhos. E muitas vezes esses bichos menos badalados têm formações muito mais interessantes, são muito mais legais e muitas vezes são muito mais importantes do que outros bichos mais conhecidos, entendeu? São bichos que são importantes para o ecossistema que eles vivem, entendeu? E as pessoas não têm ideia disso. E é importante tentar levar isso para as pessoas, na hora que elas virem um bicho no mato, elas entenderem, é aquele bicho. Ela não precisa nem saber a fundo o que é, um bicho assim, é, não chega perto dele, que vai espantar ele, não cutuca o bicho. A cobra tá ali, você não precisa matar a cobra, entendeu? Assim, nossa, eu tive N discussões com pessoas que, assim, o padrão é, eu encontrei uma cobra, eu vou matar a cobra.
Entendeu? Assim, gente, não é para matar cobra. A cobra tem É cobra, cobra e sapo, né? é cobra e sapo, assim. A gente que joga sal em sapo. Gente, por quê? Entendeu? Não precisa. Ah, Uma essa judiação cobra. tão imensa, né? Mas eu acho que é isso também, assim, para mim é o que eu falo, né? Baleia, golfinho, pinguim, lobo marinho, os meus bichos, cara, tem um apelo gigante, eu sei disso, é fácil, fácil as pessoas curtirem as minhas fotos. Muito mais difícil o trabalho, eu vejo, que é as pessoas que trazem fotos maravilhosas com bichos que não são tão apelativos, né? Serpentes, nossa, sapo, que eu já vi de sapo, pererecas coloridas, com cores assim alucinantes mesmo, com umas cores neons, não sei o quê, que as pessoas fazem umas fotos maravilhosas. E eu vejo que muita gente curte as fotos, porque no final da história, eu acho que o Instagram ele tem essa capacidade de quebrar esses paradigmas também, né? Que as pessoas sempre ouviram dizer que cobra é venenosa e vai te matar. Ou que o sapo, sei lá o quê, por que que a gente joga sal no sapo? Eu não sei. Minha família a vida inteira também era um medo do sapo. O sapo caía na água, tinha que jogar 15 litros de cloro na piscina, né? 15 litros de cloro, não podia ninguém nadar na piscina depois que o sapo caía lá. E eu, assim, eu, óbvio, né? Não, com certeza, o bicho vai matar a gente, sei lá, que a gente pensava. E hoje em dia eu falo, nossa, os lugares mais naturais do mundo, né? Pensar, lagoas super limpas, em meio, né, que tem todo o seu próprio, a sua própria limpeza ou sua própria sujeira, né? Que são restos de folha, material orgânico, etc. Aquilo ali, o bicho tá lá. Então, é óbvio que aquilo ali é o mais natural do que uma piscina com cloro, mas assim, é muita desinformação. Então, hoje eu acho que o Instagram ele é uma ferramenta muito poderosa para quebrar esses paradigmas mesmo, para a gente conseguir enxergar serpentes, para enxergar, tem até um comentário do Juliano, serpentes são lindas. Eu sou Sim. medrosa. Eu sou medrosa, inclusive, com serpente marinha, que eu sei que é venenosa. Estou mergulhando. Se eu vejo uma serpente marinha, eu corro para outro lado. Não quero saber. Porque eu não sei manipular, eu não sei lidar, eu não sei o que fazer. É uma limitação minha. E eu entendo as pessoas com medos, com receios, né? É compreensível. É aquela história, a gente sabe que algumas cobras são venenosas. Então eu prefiro partir do pressuposto que todas elas podem ser venenosas e podem me morder e eu tenho um problema. Se eu estou no meio do mato, até onde que eu vou conseguir chegar num hospital, naquilo que a gente falou ontem também? Qual que vai ser o meu acesso? Eu não sei se aquela serpente, ela vai ser, qual que é o tipo, né, se ela é muito venenosa, se ela é pouco, se vai demorar muito tempo para me matar, ou se nem vai me matar, às vezes não provoca nada, a não ser uma reação alérgica no local, mas às vezes pode ser uma cobra extremamente venenosa. Então, eu tenho que partir do pressuposto e eu consigo compreender as pessoas, porque eu sou medrosa, eu tenho medo também. Mas daí a matar, daí a. Não, eu nem É, vou comentar, porque você não faz ideia. não, esse problema das pessoas não saberem como lidar com a fauna silvestre quando elas encontram é muito grande. A gente usou o exemplo de cobra, né, que é um. As pessoas matam muitas cobras. Inclusive, tem um artigo científico mostrando que as pessoas atropelam propositalmente cobras na rodovia. Assim, fizeram um teste, colocaram cobras fake assim, na rodovia e viram se elas eram mais atropeladas do que um troço controle lá. Eu não lembro que eles colocaram Nossa. controle. E as pessoas propositalmente passavam em cima das cobras, entendeu? Eu tenho um conhecimento médio sobre serpentes, sabe? Eu sei boa parte das serpentes que são peçonhentas e coisa e tal, mas assim, eu não meto a mão, porque assim, eu não sou especialista em serpente. Então, assim, é venenosa ou não? Olha, gente, me parece que não, mas assim, não tem por que eu botar a mão. Primeiro, porque não existe um motivo para botar a mão nela por si só, tá? E outra que, assim, se eu for picada, assim, mesmo serpente que não é venenosa, muitas vezes tem muitas bactérias nos dentes dela, eles causam uma inflamação que dá uma dor de cabeça danada, causa febre, coisa e tal. Inclusive, tem gente que é picado por serpente não peçonhenta, fica com esse problema, aí chega no hospital e aí, muitas vezes o médico que atende não tem muito conhecimento e dá soro antiofídico para uma pessoa que não precisava.
E tem casos de pessoas que morreram, porque o soro antifídico causa reação, entendeu? Uhum. Então, são todos cuidados que as pessoas. Que pra mim é uma coisa assim do tipo, era mais fácil você não mexer nesse bicho. Entendeu? Assim, ah, mas tem uma cobra no quintal. Tá, qual o tamanho do seu quintal? Começa por aí. Assim, você mora num sítio ou você está falando do quintal de 5 metros quadrados? Beleza, você tem um quintal de 5 metros quadrados, você tem que tirá-lo dali. Mas aí chama alguém que sabe. Ou então, assim, dá para você pegar a sua vassoura e cutucar ela para fora de casa, deixar ela embora sozinha. Você não precisa matar ela, entendeu? A Ju tinha falado aqui também do pessoal dando comida os coatis lá no Parque de Foz do Iguaçu, né? É, eu não sei se você chegou a ver, eu postei uma reportagem, naquele esquema que eu te falei, veja uma reportagem e falo sobre, né? Uhum. De macacos na Ásia que estão formando verdadeiras gangues, procurando comida nas Praga, cidades. né? Assim, a gente entrou em quarentena e não tem mais gente na rua dando comida para eles. E assim, eles não têm E onde comer, eles não sabem onde buscar comida, e eles ficam tentando entrar na casa das pessoas para roubar a comida e coisa, e começam a ficar violentos. Ah, tava falando a Ju tinha comentado aqui dos coatis lá de Foz, uhum. né? Falei que a pessoa dá comida para eles, né? E o que está acontecendo com os macacos de algumas regiões da Ásia que agora na quarentena não tem como comer, porque as pessoas não estão na rua, as pessoas estão dentro de casa e para as pessoas terem uma noção do quanto isso afeta a vida dos bichos, sabe? Do quanto isso é prejudicial para os bichos, porque assim, o que vai acontecer com esses bichos agora, entendeu? Eles ficam um pouco mais violentos, porque eles estão com fome, né? É, e muitos deles podem acabar morrendo. É aquela tal história, assim, ai, o passarinho da gaiola do meu avô que está lá há 15 anos, odeio ele na gaiola, vou soltar, vai morrer, entendeu? Com Porque esse certeza. passarinho não é assim, entendeu? Ele tem toda uma rotina na vida dele, é que nem a gente, assim, você está acostumado a viver na cidade, faz compra no supermercado, anda de Uber, toma banho no chuveiro, aí alguém chega e te joga no meio da Amazônia e fala assim, se vira aí. A probabilidade de você morrer é muito grande, entendeu? Mesma coisa com Exatamente. os bichos. Agora, assim, te perguntar uma coisa. Você tem. Quando você vai fazer seus stories, por exemplo, que assim, uma das coisas que eu acho mais difícil é fazer os stories. Você procura artigo científico, você procura reportagem. Como é que você faz para embasar? E uma outra pergunta. Já Ah, teve problema com fake news? Fake news de ah, bicho? de bicho. Ah, o fake news mais recente, que eu até nem falei nada sobre isso, porque na época que saiu, assim, foi aquele fake news do golfinho nos canais de Veneza, né? Eu recebo, quando tem alguma reportagem assim muito chamativa, eu recebo de todos os lados. É gente me marcando no Facebook, gente que me manda pelo Instagram, gente que me manda por WhatsApp, gente que me manda mensagem, me marca enfim, milhares de fontes que aí eu vejo aquele negócio e quando eu vi a reportagem, eu falei, nossa, que legal. Ao mesmo tempo que estava ali ainda naquela tristeza, né, de ver a Itália do jeito que estava, que é mais ou menos o que a gente está indo agora, né, de ver a situação toda de uma quarentena e tal, eu falei assim, nossa, que alento, né, que notícia boa no meio dessa situação complicada que a gente está vivendo. Mas aí eu parei e falei, essa foto não tá parecendo uma foto, e que isso é uma coisa também que às vezes eu percebo, foto de montagem, né? Tem uma foto também, acho que é em Veneza, é uma foto super emblemática de uma baleia no canal de Veneza, uma baleia franca no canal de Veneza. Detalhe, é uma baleia franca do sul. Então, assim, ela nunca estaria ali, né? Assim, a chance da. E dá pra ver, na hora que você bate o olho, a princípio você vê que a foto é muito bonita. E depois você para, 3 segundos depois você fala, isso é montagem.
Só que tem muita gente que não tem esse discernimento. Primeiro, muita gente não sabe que não teria uma baleia franca do sul, porque não sabe, nem conseguiria identificar a espécie, né? É baleia, todo mundo acha, até certo ponto, muita gente acha que é uma coisa, né? Uma coisa é a baleia. Depois que começa a se dar conta, tem espécies diferentes, mas até chegar ao nível de identificação da espécie e de ter o discernimento de, putz, essa baleia nunca estaria no canal de Veneza, nunca estaria, ou se ela estiver lá, tem uma coisa muito errada acontecendo, né? Que é uma baleia do hemisfério sul que vai cruzar no hemisfério norte, vai entrar no Mediterrâneo, vai fazer a curva, vai entrar, vai mirar no canal de Veneza e vai estar lá na hora que alguém vai tirar aquela foto maravilhosa. Então a chance é muito pequena. E a mesma coisa aconteceu com essa do golfinho, né? Então e assim, outra coisa é o Vladimir, né? Já teve também milhares de mensagens que eu recebi, que é daquela beluga que jogando bola de. Não sei se você deve ter visto, todo mundo viu, etc. Que era uma beluga que tinha sido treinada pelo exército russo. Mas ela é uma baleia espiã, né? Que eles falam. Ela não se sabe ao certo a história dela, se ela fugiu, se ela foi solta, né? Se jogaram ela para fora. O Flamingos em Veneza, o Márcio falando. Só um parênteses. A do golfinho eu caí. Você caiu? Golfinho, caí. Porque eu fiz uma história só sobre isso. E aí, justamente, não só sobre o golfinho, né? Mas você já corrigiu fake news ou ainda não? Já. Aí, o que acontece? Eu fui atrás e a do golfinho foi a única que eu fiquei assim, cara, tá muito estranho. Aí, quando eu botei assim, pessoas dizem ter visto um golfinho nos canais de Veneza. E realmente, a foto na real a foto é real, não é uma montagem. Sim, mas não é em Veneza, é em outro. Normalmente. Então, uma coisa meio. Não sei, eu não sei, alguém inventou isso. Eu acho que às vezes as pessoas fazem brincadeira. Eu não sei de onde surgiu essa história. Tem muitos trabalhos de psicologia sobre quem inventa fake news, né? Mas eu lembro que eu corri atrás de ver. A espécie de golfinho era a espécie de golfinho que ocorria ali. Eu sei que ocorre golfinho mais ou menos naquela região, mas não tinha registro de golfinho em Veneza. Aí eu falei assim, tá, pode acontecer, coisa e tal, parece estar batendo tudo. Mas aí depois descobriram que a foto foi feita num porto, acho que 200 quilômetros de lá. Uhum. Aí eu lá, cortei aqueles stories e depois eu, inclusive, falei que era mentira do golfinho e coisa e tal. Mas mas assim, essas coisas que vêm muito rápido são difíceis da gente confirmar. E as pessoas querem um background daquilo muito rápido. Não, você viu isso? Sim. Isso é verdade? Calma, gente. Assim, ciência não funciona desse jeito. A gente não consegue dar as respostas, tipo, me manda uma foto. Olha esse bicho aqui. Falaram que ele estava não sei onde. É verdade? Às vezes é a foto do bicho com um mato atrás. Não sei, gente. Assim, eu preciso procurar outras fontes para poder confirmar. Claro, tudo é muito complicado. Quando a gente vê isso, eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo uma coisa muito absurda. É claro que, assim, com o oceano, às vezes acontece, né? Porque não tem uma barreira física. Então, a gente tem uns movimentos migratórios de uns bichos saindo de um canto e aparecendo no outro, não intencional. A gente tem até agora, recentemente, teve um golfinho também nariz de garrafa, que ele apareceu no porto de Amsterdã e acabou falecendo alguns dias depois. E era um golfinho que que estava vivendo no porto na França. E aí eu sempre paro para ler e procuro outras fontes antes de compartilhar. Isso é uma coisa que eu faço com qualquer compartilhamento que eu vou fazer. Eu não faço compartilhamento sem eu tentar checar pelo menos a veracidade daquela informação. Se eu não sei se é verdade ou não, se me dá um cheiro de fake news, eu não compartilho, não falo nada, eu fico esperando. Porque às vezes acontece, né? De logo em seguida vem uma notícia. Alguém falou do bicho que apareceu na Colômbia. Você viu aqui? A Beatriz Não. falou. A Beatriz falou, o bicho sem pelo que apareceu na Colômbia.
quando eu vou dar aula sobre mamíferos, eu sempre boto uma foto desse bicho. É um gambá em decomposição. E Nossa. aí falaram que era o chupacabra, que era um alienígena, que era uma espécie mutante. Falaram um monte de... Gente, era só um gambá em decomposição. Aí o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foi cair os pelos dele. Aí ele ficou pelado. E assim, as pessoas não estão acostumadas a ver um gambá, e o gambá tem aquelas mãozinhas com polegar opositor, e a Dani caiu de novo. Não sei o que aconteceu, minha internet voltou pro Wi-Fi, mas eu voltei ao 4G. É, só, só falar de um assunto aqui, que teve muita gente que me mandou, na época que saiu aquele vídeo, aquele documentário, né? Na verdade é um mockumentary, que é um documentário fake. Ele é feito para ser fake mesmo, que saiu, chamado Sereias. E várias pessoas passaram a acreditar naquele documentário depois disso. E no final do documentário tá lá dizendo que aquilo não é um documentário verdadeiro, tem o nome dos atores e etc. Que eu nem sei. Até tem, na verdade, no Wikipedia, ou sei lá, qualquer lugar que você joga ali falando sobre esse documentário. Porque é um documentário da Discovery Channel, né? E ele é completamente. Mimetizando um documentário real. Ele é nos mesmos moldes de um documentário real. E ele é muito factível se você não sabe que aquilo não é verdadeiro. Que ele é muito bem feito, né? E aí, nossa, várias pessoas já me perguntaram, inclusive, você já viu Sereia? Eu falo, já, gente, é do Megalodon, o documentário do Megalodon e o documentário dos dragões. É o mesmo grupo de documentários que fizeram na Discovery Channel, que eu acho sensacional, eu assisti e adorei. Mas assim, você tem que ter um discernimento do que é um fake news e o que não é, né? Isso aí acho que é difícil das pessoas, ainda mais quando é feito num molde tão real como foi da Discovery. Mas ali no final já vem falando, né? Que é nada aquilo ali, um fato, tudo é uma especulação, sei lá o que, tem uma explicação no final que fala que não é verdade, né? Então, o problema disso é que quantas pessoas você conhece que viram um pedaço do documentário? Ou que quando o documentário acabou, eles pegaram e desligaram. Já desligaram. Ou então o próprio Discovery Channel já cortou ali, já não apareceu aquele finalzinho. Eu tô naquele cantinho de tela, assim, ó, pequenininha aqui, ó, explicando que não é de verdade. Isso é um problema muito grande. A gente tive que responder sobre esse documentário, tanto do Megalodon quanto o documentário das sereias. Eu já tive que responder várias vezes. Aí, isso, inclusive, acabou me fazendo criar uma série de stories sobre criptozoologia. Aí, inclusive, está no meu stories permanente, que é explicando sobre lobisomem, unicórnio, sereia também. Aí e eu chego e falo, ó, esse bicho vem da mitologia, tá? Aí explico as diferentes versões que tem na mitologia do bicho, né? E entra, ó, por que essa mitologia surgiu? Da onde as pessoas começaram a falar disso? E, por exemplo, o de unicórnio, inclusive, eu explico por que cavalos não têm chifres, entendeu? E foi assim, acho que foi um dos esportes que a galera mais curtiu de ver, entendeu? Sabe? Só que assim, ao mesmo tempo que todo mundo curte ver, no final todo mundo me xinga. Ai, você acabando com o meu sonho de ter um unicórnio, de acharem uma sereia, alguma coisa assim. Desculpa, gente, tô aí pra isso, pra acabar com os sonhos de vocês de bichinhos fofinhos de Harry Potter. Não, então, eu vou fazer uma coisa aqui, porque eu tenho que fechar a porta aqui, rapidinho. Quando um barulho... Pronto, já voltei. Então, respondendo a sua pergunta, porque para mim é muito, muito importante a gente tentar sempre passar a informação mais acurada possível, né? Inclusive, se for de uma fake news também, como é que a gente vai mudar essas... Porque às vezes a televisão ou os veículos de comunicação trazem isso de uma forma tão viral que é muito complicado da gente mudar a ideia, né? Então, assim,
falando sobre esses documentários, né? É isso, foi tão viral que muita gente acreditou mesmo, né? Agora, quando esse é menos intenso, mas puxando lá da beluga ou outros casos que eu já tive que responder sobre, né? Eu tento sempre trazer a informação o mais acurada possível, então eu pesquiso muito em artigo científico, mas eu tenho uns livros, principalmente um livro muito recente que foi publicado ano passado, que é um livro assim que eu sei que a informação ela é a mais atualizada possível de todas as espécies, área de distribuição, né, comportamentos, descrição, tudo isso, porque assim, a gente tem várias baleias, vários golfinhos que a gente ainda não sabe onde colocar eles direito, se é uma espécie, se são duas espécies, então fica um bate-boca ali no meio científico de, genética saiu, a gente tem que mudar a informação. E aí o que a gente faz, né? A gente usa essa informação mais atual, a gente usa a antiga, a gente usa mais conservadora, então é sempre muito, muito complicado. Mas eu tento estar sempre me informando com artigo científico, lendo essas coisas, né? Lendo essas informações que saíam com mais recente, para tentar trazer informação mais atual que seja, né? Tanto que eu já vi, por exemplo, outras pessoas, né, que eu conheço, que também postam sobre baleia, sobre golfinho. E aí eu vi outro dia uma pessoa postou uma foto e disse golfinho comum de bico longo. Aí eu mandei para ela, falei, olha, desde 2015 já não existe mais golfinho comum de bico longo, agora é só golfinho comum. O de bico longo, de bico curto, eles voltaram a ser uma espécie só. Eles eram uma espécie só, eles foram separados e agora eles voltaram a ser uma espécie só. Em 2015, é muito recente. Então, as pessoas não têm condição de estar sempre com a informação tão atualizada. Então, eu tento lá, no comentário, eu mando uma mensagem para a pessoa, você quer que eu te mande um artigo científico com essa informação? Então, eu tento estar sempre me atualizando. Eu tenho ali uns grupos no Facebook, eu tenho uma lista de e-mails que a gente é a lista de e-mails mais também atuais, uma lista de e-mail bem atual, assim, que a gente recebe informação do mundo inteiro, o mundo todo compartilha com essa lista, que chama Marman, né, que é específico para mamífero marinho, e aí todo meio científico está sempre compartilhando informação, então falta de fontes eu não tenho, é só se eu não quiser ler. Aí eu sempre dou uma lidinha ali, aquilo que me interessa, eu vou lá, pego o resumo do artigo, dou uma passada de olho, se o artigo me interessa eu tento ver se está disponível, se não está, e aí tento trazer sempre esse tipo de informação, mas às vezes a informação ela não é tão fácil, né? Então, informação de comportamento, você não tem tanta descrição, alguma curiosidade. Então, às vezes eu dou uma olhada em alguns sites de referência que eu julgo né, que não são sites completamente alucinados, né? Então eu pego também algumas informações de páginas, mas eu sempre tento ver qual é o tipo de fonte daquela informação, se tem alguma informação daquilo, né? E, por exemplo, para construir stories, às vezes tem de tudo. Tem coisas que eu escutei, coisas que eu vi, coisas, né, comportamentos que a partir de uma experiência que eu tive, eu fui ler. Então, varia muito. E aí, óbvio, né, passa horas, às vezes, muita curiosidade, muita ali no Facebook, fun facts, né? Que aí eu pego aqueles fun facts, dou uma olhada e falo, tá, vamos ver o que é verdade, o que não é. Então eu tento também fazer checar as informações que eu estou lendo para depois eu publicar. Então, geralmente eu faço esse double check, né? Essa checagem da informação, se ela tá acurada ou não, para aí sim eu poder publicar ela. Para te falar a verdade, eu acho que foi uma vez só que eu postei uma informação errada. Foi, na verdade, um erro na hora que eu montei o quiz, que eu não percebi, na verdade. Eu fiz um quiz sobre as caudais de baleia, né? Eu peguei fotos minhas e fotos de outras pessoas. Eu tento sempre, quando eu uso fotos que não são minhas, estava falando de uma espécie que eu nunca vi na vida, então eu não tenho uma foto dela. E aí eu tento colocar o crédito da pessoa ali num nomezinho. Às vezes, se eu sei que quem é a pessoa, eu tento até fazer um tag dela ali para colocar, ver que a pessoa que eu estou compartilhando, usando a foto dela como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta de divulgação.
Então, por exemplo, eu fiz esses stories sobre os formatos de caudal de baleias de diferentes espécies, e aí fui perguntando para as pessoas de qual espécie, porque eu tinha postado uma foto, né, com uma caudal de orca, perguntei, qual espécie vocês acham que é? Uma brincadeira, porque as pessoas não veem caudal de orca, é uma coisa muito difícil. Inclusive, eu vejo Aham. muito pouco caudal de orca. Quando eu vejo as orcas, geralmente elas estão só em natação, é muito raro ver um comportamento de superfície. A gente conhece ali baleia jubarte, a gente conhece baleia franca e para por ali, né? As outras baleias as pessoas não costumam ver tanto, é muito difícil de ter informação. Então, eu postei ali numa brincadeira e a maioria das pessoas errou. E aí eu falei, vou fazer um quiz sobre isso com várias caudais diferentes e ver o que as pessoas respondem. Inclusive, fiz umas pegadinhas também. Mas aí eu botei uma caudal de baleia cinzenta e na hora de marcar a resposta certa, não sei o que eu fiz, eu marquei a resposta certa na minha cabeça, mas ficou baleia jubarte. E eu comecei a receber umas mensagens assim, nossa, eu achava que era cinzenta. Eu falo, mas é cinzenta. Aí a outra pessoa falou assim, nossa, não acredito que eu errei essa. Nossa, que Aham. jubarte estranha. Aí eu, hã? Que jubarte que vocês estão falando, gente? E aí, quando eu me dei conta, já tinha passado assim, umas 2 horas. E o mais engraçado é que a maioria das pessoas, na verdade, marcou a resposta errada, marcou como jubarte. Então, ao mesmo tempo que as pessoas marcaram achando que podia ser uma jubarte, elas estavam recebendo a resposta certa, né? A resposta que o quiz estava dando para elas é que elas estavam certas. E eu falei, não, peraí. Aí eu fui lá e marquei, baleia cinzenta estava errado. Aí eu, o que eu fiz, né? E eu falei, aí eu fui lá, fiz uma cópia e fiz um stories corrigindo, né, meu erro, pedindo desculpas, falei, ó, gente, não sei o que aconteceu. A resposta certa é baleia cinzenta. Aí eu comecei a receber mensagem de novo por inbox dizendo assim, ah, bom, bem que eu vi que tinha alguma coisa errada. Tinha achado essa jubarte muito esquisita, não sei o quê. Então, assim, é lógico que acontece. Às vezes erro de digitação, às vezes eu tô fazendo as coisas meio com pressa, eu quero acabar para botar a sequência, né, para não ficar muito espaçadas. Aí eu não leio tudo, aí eu acabo fazendo um errinho ali de digitação, ou o meu corretor vai lá e corrige, acontece de vez em quando. Então, assim, eu tenho agora, né, depois desse evento com a caudal da cinzenta, e umas outras 2 ou 3 situações de erro de digitação, eu tenho tomado mais cuidado. Principalmente ali na resposta do quiz, eu paro, marco a resposta, confiro e passo para frente. Para não acontecer isso de novo, porque eu não quero dar resposta. Eu estou fazendo um quiz para fazer. Porque assim, muita gente me manda mensagem, né? Eu faço um quiz, sei lá, 8 stories, 10 stories com perguntas variadas. Outro dia eu fiz, sei lá, de espécies de pinguim. A maioria das pessoas erra. Assim, tem uns 200 pessoas respondendo o quiz, e dessas 200 pessoas, eu digo assim, 30% acerta. E o resto tudo marca as outras respostas, né? Então, se somar, tá sempre as pessoas respondendo. Pode até ter mais, a maioria respondendo certo, mas se somar as outras respostas erradas, as pessoas responderam mais erradas do que a certa. E aí muita gente me manda mensagem no stories assim, ai, eu errei tudo, nossa, nossa, eu achava que eu entendia mais de pinguim, eu achava que eu entendia mais de baleia, eu não entendo nada. E aí fica meio triste, assim. Aí eu falo assim, não, pera, você aprendeu? Aí eu mando a resposta, né? Eu falo assim, não, a intenção toda é fazer com que as pessoas aprendam com o quiz e não só acertem, né? Porque eu sei que as pessoas não vão acertar. E aí, enfim, tem muita gente que compreende depois a função daquele quiz, né? A função daquela sessão de stories que eu fiz. O que é que o Marcos colocou aí? Fake news de bichos existem desde 1800. Ah, pois é. Ô, Márcio, tem uns museus das bizarrices aí no mundo, né? Que tem vários bichos. Acho que foi a Sereia de Fiji foi um museu lá em Nova York que exibiu durante muito tempo. Inclusive foi esse museu que teve a primeira beluga, né? Primeiro animal em cativeiro, primeiro cetáceo em cativeiro. Foi esse mesmo museu que exibiu a Sereia de Fiji em 1880 e qualquer coisa. Nossa, não Foi esse sabia. mesmo. Hã? A história da sereia eu sabia, da beluga não. Então, esse museu é um museu em Nova York, eu esqueci o nome. É o nome de um cara, é o nome do dono do museu. É um museu de bizarrices. E aí eles exibiram durante. Eles tinham 5 belugas, uma sobreviveu acho que 5 anos
num tanque super pequeno, que aí eles tinham lá uma chamada, né? A baleia branca. Venham ver a baleia branca. E foi É o o primeiro cetáceo em cativeiro foi nesse museu, nesse mesmo que teve a sereia de Fiji. é o museu que você está falando, é o Ripley's? Tem Não. um que Oh, tinha meu aquele Deus. aquele Tigre, inclusive, que passava quando eu era criança. Mas assim, conseguir informação de confiança é muito difícil, né? Eu procuro informações assim de quando é por exemplo, de jornal, de reportagem, alguma coisa, eu pego a reportagem, dou uma olhada, vejo se tem alguma incongruência que eu esteja reparando daquilo ali, né? E depois eu vou me aprofundo um pouco mais procurando artigo ou alguma página voltada para aquele assunto que seja de confiança para eu poder me embasar. Porque assim, é um tal negócio assim, eu sou biólogo, mas eu não entendo de todas as coisas, gente. Uhum. E eu falo no Instagram de muitas coisas. Eu falo até de coisas que não são de biologia, né? Então, muitas vezes é difícil. Então, eu tomo muito cuidado na hora do que eu coloco. E assim, e se eu não tenho certeza do que eu vou falar, não tem problema de perder o timing. Porque assim, às vezes a notícia sai, as pessoas querem saber as coisas assim, no dia seguinte. Ah, não, saiu isso ontem, saiu isso agora. Explica isso, faz um stories disso. Olha, se eu não tiver completa noção do que está acontecendo, eu não vou postar. E se eu tiver, eu vou dar uma pesquisada antes, então demora um pouco. O tempo de resposta é um pouco grande para poder passar uma informação correta para as pessoas. Porque assim, eu estava conversando com um pessoal e assim, tem um monte de página de tanto de biologia quanto de outras coisas que se dispõem a, a mostrar conteúdo informativo e, na verdade, mostrando conteúdo sensacionalista. Uhum. A minha estava falando assim, que ela deixou de seguir um monte de página justamente porque as páginas são super sensacionalistas, elas não trazem informação de verdade. É besteira de pseudociência. E assim, eu não quero passar isso, entendeu? Quando for falar de pseudociência, vai ser criticando pseudociência, pode ter certeza, entendeu? Então, assim, pode não ser o que chama mais atenção, é... o Museu Barnum, o nome. Isso, Barnum, é esse mesmo. É, a Valesca está falando aqui. É isso mesmo. Então, assim, a informação tem que ser confiável, entendeu? Não é para ser sensacionalista, porque sensacionalista já tem um monte de gente sensacionalista, entendeu? E eu não Uhum. quero. Inclusive, acho que essas pessoas fazem um desserviço, entendeu? A gente tem vários exemplos de televisão mesmo, de pessoas que, ao meu ver, tem gente assim, não preciso nem citar o nome, porque vocês sabem de que a gente está falando, gente que tem processo por maltratar bicho, só para poder aparecer na filmagem, na foto com bicho. Entendeu? Gente que às vezes passa até a informação correta, mas de um jeito errado. Entendeu? Com Você não certeza. pode. A informação não pode vir a qualquer custo. Ah, mas as pessoas acham muito mais legal se você corre atrás do bicho, se você pega o bicho, ou se você bota uma coisa super sensacionalista, a serpente mais mortal do universo, alguma coisa assim. Não, gente. Assim, desculpa. Nem toda ciência é tão legal assim. Algumas coisas, só porque você não está prestando muita atenção nelas. Elas não precisam ser super sensacionalistas para elas Uhum. serem interessantes. Assim, a vida é muito mais interessante e muito mais legal do que a ficção. É só você saber onde procurar. Mas essa necessidade também da gente ter que colocar uma função, né? Ai, para que que serve esse bicho? A gente escuta isso muito, né? Nossa, para que que serve esse bicho? Nossa, mas o que que esse bicho traz de função para nós seres humanos? Assim, não tem, não precisa, né, do bicho ter uma função para nós seres humanos.
para a gente proteger, para a gente conservar. E não é porque o bicho é ou mais, ou menos, ou o maior, ou o menor, ou qualquer coisa, que ele tem que ser protegido, que ele tem que ser... Às vezes ele é simplesmente um animal que está ali naquele mesmo ambiente. É óbvio, né, que eu sempre falo assim, as espécies bandeira, né, como as baleias e os golfinhos, a gente é apelativo e tem que usar desses bichos apelativos mesmo, as onças, leões, elefantes, bichos, né, da fauna carismática, elas têm que ser utilizadas, não como porque elas têm uma função a mais do que outras, mas por cativar mais as pessoas e aí sim a gente conseguir usar dessa espécie, que eu gosto muito do conceito de espécie umbrella, né, que é a espécie guarda-chuva, que ela vai proteger, e a baleia é muito bom da gente ver isso, porque ela é muito grande, né, então ela vai proteger tudo que está embaixo. Então, assim, se você tem uma região igual a baleia jubarte protege, sim, abrolhos, né, porque ela é uma espécie bandeira, ela está protegendo todo o ecossistema de abrolhos, ela está protegendo as ilhas, ela está protegendo os corais, todo o sistema de berçário que aquela região oferece, ela está protegendo aves marinhas, ela está protegendo nudibranquio, coisa que ninguém nunca vê, né, que é bem pequenininho. Então, todas as espécies que estão associadas com aquela espécie bandeira vão ser protegidas junto, né? Então, mas a gente não precisa associar sempre uma função para ter um motivo para a gente proteger, né? A gente deveria, sim, proteger por proteger, né? Porque tem que ser protegido mesmo, o ecossistema tem que ser mantido mais, né, da forma mais conservada possível e mais intocada possível. Tem uma discussão enorme com relação ao turismo na Antártica justamente por causa disso. É um motivo para outra live, na verdade, porque é pano para manga mesmo. Eu já tive minhas crises. Eu tenho um amigo que ele fala que a Antártica devia ser fechada, que não devia ter turismo de jeito nenhum, porque tem um impacto óbvio, a gente está levando gente, pessoas estão pisoteando a região, a gente tem aqueles sticks, né, de caminhada, que aquilo ali tem uma pontinha de borracha, aquela pontinha de borracha cai, a gente acha 2 semanas, 3 semanas depois, quando o gelo derreteu, a gente acha o trem, né, o trem lá. Então, assim, tem diversas discussões de fecha ou não fecha o turismo na Antártica para proteger, para manter, porque é o último continente, né? É o continente mais intacto. É a natureza mais protegida que a gente tem no mundo até agora, até o momento. Até que tem algumas coisas acontecendo lá. Mas, assim, eu acho que fechar também é muito radical. Eu acho que as pessoas precisam ir, precisam ver, precisam estar em contato, mas ao mesmo tempo é complicado mesmo, né? Porque como é que se protege o ambiente e tem um impacto ao mesmo tempo, né? Então é uma discussão eterna, mas a gente manter o mínimo de impacto possível e manter a região como ela é, né? Para manter os sistemas funcionando ali dentro, todas as conexões, né? Que sejam elas entre plantas e animais e entre líquens e etc. Tudo aquilo precisa estar protegido, né? Falando da biodiversidade, a biodiversidade ela é um todo, ela não é uma espécie só. Então... esse negócio de para que serve esse bicho? O que ele traz de bom? O que ele faz pra gente? Isso é uma visão muito antropocentrista. Assim, aquela visão bíblica, né? Que o homem foi colocado na Terra e os animais estão aqui para servir ele. Assim, seja para ser bonitinho, para ser fofinho ou para ser comida. A mesma coisa vale para as plantas. E assim, a gente precisa tirar a humanidade desse pedestal, entender que a gente é só mais um bicho e, na real, que a gente é um bicho bem prejudicial para o resto dos bichos, né? E assim, para que serve mosquito, gente? Mosquito poliniza. Isso é super importante. Entendeu? Tem várias funções. Mosquito transmite doença, controle populacional de bicho. Entendeu? A função de humano para os outros animais é matar eles. É basicamente isso, né? A filha da Ventania está dizendo isso. Acho que é só estragar. Também acho que nem tanto, né, gente? Sabe? A gente serve de comida, né? Mas nem isso a gente serve mais. Com certeza. Mas, assim, essa visão é muito problemática, porque, para que precisa de tanta floresta em pé? Porque tem que ter. Assim, a gente não é dono de tudo.
A floresta em pé faz bem para gente. Uma amiga nossa, a Vera, ela fez um trabalho mostrando como bairros que têm menos árvores são muito mais quentes, sabe? Assim, gente, o que custa entender que você não é uma coisa separada da natureza? Que você está ali no meio e o que você faz, o que você estraga lá, estraga para você também. Em algum momento vai ter um problema. Eu estou vendo esses dias toda essa comoção aí com a seca no sul. Gente, estamos falando há quanto tempo que se aumentar o desmatamento na Amazônia, vai ter seca no sul. Entendeu? Assim, e eu acho incrível como algumas pessoas não conseguem fazer esse link, mesmo sendo avisadas. Fazer, gente, é porque está tendo desmatamento. Ah, não, não é isso não. Tá, então É é o lá na quê? Não Amazônia, é. né? Não tem nada a ver aqui. Entendeu? As pessoas gostam de ignorar. E acho que esse trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha, tá? É um trabalho que é difícil, tá? Agora eu cheguei a 10 mil seguidores. Assim, quando eu posto stories, quando dá muita gente, dá uns 700 views, mais ou menos. Então, assim, obviamente nem todo mundo lê o stories todo, mas assim, se chega a 100, 150 pessoas, já é 100, 150 pessoas que foram informadas daquilo e que Com certeza. já vão mudar a ideia delas sobre aquele assunto, já vão pensar melhor naquilo. Então, assim, óbvio, a gente não tem o alcance que a Rede Globo tem. A gente não tem o alcance que o governo tem na hora de falar das coisas, entendeu? Mas, assim, mas eu acho que a gente, como cientista, não devia nunca se eximir dessa responsabilidade de passar conhecimento para as pessoas. Porque, assim, a gente estudou numa universidade pública, a galera, tipo, o país pagou a gente. Isso Uhum. para ter conhecimento. E levar esse conhecimento, acho que é uma obrigação nossa. Tipo assim, você recebeu esse conhecimento e é sua obrigação de distribuir. Conhecimento não é para ser guardado, é aquele negócio assim, dado na gaveta não é dado. Entendeu? Assim, você Exatamente. fala com um monte de dado, se você não publica seus dados, se você não leva para as pessoas conhecerem aquilo não serve de nada. Você vai estar adquirindo conhecimento para o seu ego. Você quer ser a pessoa mais inteligente, que mais sabe de baleia, que mais sabe de rato. Para que isso? E eu acho Assim, que o que é, interessa eu acho que é isso pode. para mim, hoje em dia, eu sou muito mais realizada por eu poder, por eu estar fazendo o trabalho que eu estou fazendo, dividindo, do que quando eu estava lá fazendo um trabalho de pesquisa centrada na minha bolha, sabe? Eu acho que assim, eu estou escrevendo, e foi ali, né, voltando lá atrás, a motivação de que eu, com a Mia e com a Júlia, quando a gente sentou e discutiu e criou o Viva, foi justamente assim, gente, a gente precisa compartilhar, a gente precisa botar público, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam. A gente, por que essa informação fica só dentro da bolha, né? O cientista ele trabalha muito para o cientista. Então, no meu meio, por exemplo, no meio das baleias dos golfinhos, acontece muito isso. Eu vou escrever um artigo científico que esse artigo está só sendo lido por próprios cientistas. Então, eu acho que hoje em dia eu sou muito mais realizada com o trabalho que eu faço de divulgação científica, justamente por eu poder compartilhar e por eu poder botar para frente a informação e poder dividir, né? Que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, a Valesca está falando aqui que falta um diálogo entre cientistas e sociedade. Sim, falta muito. A ciência sempre foi elitizada. Assim, o Darwin era super rico. O Darwin escreveu Origem das Espécies numa viagem que o pai dele pagou para ele ir ao redor do mundo. Entendeu? Ele trabalhou durante a viagem, óbvio, ele trabalhou muito, tanto que ele tem o livro mais importante da história da humanidade, entendeu? Mas, assim, fazer ciência é caro, fazer ciência não é acessível, é difícil, você precisa de um embasamento muito grande, você precisa de apoio, e aí, muitas vezes os cientistas, assim, nem por mal, assim, nem fazem por mal, mas às vezes eles estão tão estressados com as coisas que eles precisam fazer, de publicar, de manter cronograma, de viver com um problema de corte de bolsa, de política pública que favorece a ciência, assim. E aí acaba não se preocupando em fazer uma parte essencial que é para
passar para a população em geral o que é feito na ciência. Então, a gente vive um momento de extremo negacionismo da ciência, tá? Onde a gente precisa explicar para as pessoas que a Terra é redonda. Eu nunca achei que a gente ia chegar nesse ponto, Esse sabe? retrocesso, né? Um retrocesso desse tamanho. Assim, eu já estava acostumado com gente que não acredita com a evolução, e beleza, é uma coisa mais difícil de entender como a evolução funciona do que a Terra é redonda, sabe? Uhum. Tem gente quebrando antena de 5G, porque a antena de 5G transmite coronavírus. Gente, de onde tiraram isso? Pelo amor de Deus. Então, o tal negócio. A gente precisa levar a informação para as pessoas. E o pouco que você consiga levar, já adianta. Entendeu? Porque aquela pessoa que se informou, quando chegar numa roda de bate-papo e alguém falar uma besteira dessa, ela vai falar, olha, não é isso por causa disso, disso, daquilo. Entendeu? E para a pessoa ter argumento, porque assim, a Terra é redonda. Ah, como é que você sabe? Ah, eu sei, porque eu aprendi assim na escola. Ah, estão te enganando na escola. Aquilo lá é mentira. É a mídia globalista tentando te enganar que o mundo é redondo. E assim, se você chega e explica para a pessoa no seu Instagram, olha, tem jeitos muito simples de você ver como a Terra é redonda. Você observa a sombra da Terra, você observa o navio sumindo no horizonte, você observa todos os outros planetas que também são redondos e coisa e tal. Então, assim, muitas vezes as pessoas só aceitam que as coisas são verdade e, assim, elas aceitam a mentira do mesmo jeito que elas aceitam a verdade normalmente. Por que você sabe que a Terra é redonda? Ah, porque minha professora falou. Você já parou para pensar nisso? Entendeu? E acho que o trabalho da gente é, além de informar, fazer as pessoas pensarem nisso e dar ferramenta para elas pensarem. Olha, você pode procurar isso aqui, você pode se informar sobre isso aqui, você pode ver como isso funciona aqui também. Entendeu? Você não tem que vir, a gente não tem que virar para ela e falar, olha, é desse jeito e acredita em mim. Porque isso o padre já faz, o político corrupto já faz. E é muito louco a gente estar tendo que voltar e ter que explicar isso tudo de novo, né? Para mim isso já era uma coisa muito bem formatada, explicada e publicada e pronto, bola para frente. Não, a gente está tendo que voltar alguns retrocessos. Mas assim, isso aí também é pano para mais uma live, né? Falar sobre essa coisa, né? O conhecimento essa dificuldade que a gente tem de refazer, né? De tudo isso, desse conhecimento das pessoas, né? Mas enfim, o nosso tempo tá já quase acabando também dessa segunda hora aí. Eu queria parabenizar você, porque você também faz um trabalho que eu acho que é um dos mais exemplares, assim, que eu gosto de seguir, que eu tenho prazer de ver as fotos, que eu tenho prazer de ler os comentários, né, as explicações lá na legenda. E para mim é uma coisa muito gratificante eu ver pessoas com esse tipo de pensamento, né? De que, poxa, eu estudei numa escola pública, então eu tenho que reverter isso para a sociedade de alguma forma. E o pouquinho que eu posso fazer é o pouquinho que eu estou fazendo, né? Então eu acho que dedicar um tempo do jeito que você faz, do jeito que eu faço, para tentar dividir esse conhecimento é algo louvável hoje em dia. Muita gente vai fazer, mas eu não ganho nada por isso. Não ganho nada por isso. Eu ganho isso, essa satisfação de dividir o conhecimento com as pessoas, né? É uma coisa meio egóica, talvez, mas é uma coisa que, para mim, me motiva bastante, de ver as pessoas e fazer as pessoas se apaixonarem pelos bichos e assim a gente conseguir mudar um pouquinho a cabeça das pessoas para que elas também consigam compreender a importância de proteção dos animais, né? Valeu, Ju. Que bom que você gostou. Espero que todo mundo tenha visto, tenha gostado também. E a gente vai voltar, vai fazer outras. Tá? Vamos, com certeza. A gente tem pano para assunto aí para mais umas 5 lives. Então, assim, obrigado pelo elogio. Eu acho muito legal o que você faz também. Eu fiquei super feliz de ver que você está conseguindo trabalhar com um negócio que você gosta, que é um negócio super difícil. Gente, para quem não é da biologia, assim, não faz ideia de quanto é difícil trabalhar com cetáceo. Entendeu? A Dani está conseguindo trabalhar, acho o trabalho dela maravilhoso, o Instagram dela está maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ver que tem mais gente também fazendo o que eu estava fazendo, pessoas que estão se dedicando a passar informação. Cara, você bota as explicações lá, tudo bonitinho, tudo
Cara, tem várias coisas que eu não faço. Adoro baleias, mas assim, sempre me informo super no seu Instagram. Eu acho que você está num Obrigada. caminho muito bom. Super orgulhoso de você, minha caloura, né? Obrigada. De onde você chegou e tá muito legal. Por favor, continue e Continuarei. faça, faça mais disso e passe isso para as pessoas também, dessa importância, dos amigos da gente e da importância que eles têm para levar o conhecimento deles para outras pessoas, entendeu? Para Com certeza. agregar pessoas, assim, nessa era de ignorância, agregar conhecimento às pessoas, para elas saírem dessa escuridão, entendeu? Com certeza. Então, querido, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Obrigada a todo mundo que participou, mandou perguntas. A gente tentou responder aí ao longo. É, quem me segue e não segue o Luiz Renato, vai lá, dá uma checadinha no Instagram dele, que é maravilhoso. Eu vou falar para a mesma coisa dos seguidores dele, para também dar uma checada lá no meu, porque eu acho que é, assim, a gente está fazendo um trabalho que é muito legal e a gente precisa do apoio de vocês. E obrigada, obrigada mais uma vez. Foi ótimo, adorei. A gente conseguiu falar sobre praticamente tudo que a gente queria e mais um monte de outras coisas e foi maravilhoso. Obrigada, gente. Obrigada, querido. Obrigado, Tudo de bom Dani. para Muito obrigado. Imagina. Um beijo, ótimo final de semana para vocês. Pra você também. Beijo.